Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Media Power, o podcast onde conversamos sobre inovação, transformação e as histórias que realmente fazem diferença no mundo. Eu sou Luiz Fernando Justus e tenho o prazer de conduzir essa conversa com vocês. Hoje temos um convidado super tech, um engenheiro de software Black Belt que domina todas as novas ferramentas de inteligência artificial e blockchain. Ele é sócio e founder da EasyOn, uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e consistentes do Brasil. Alessandro Grano domina processos complexos. É uma honra receber aqui Alessandro Grano, um profissional que não apenas entende de tecnologia, mas vive e respira a transformação digital em todos os aspectos do seu trabalho. E aí, Grano? E aí, seja bem-vindo, meu. Que legal ter você aqui com a gente para bater um papo aqui no Media Power. Grano é meu sócio na EasyOn, né? Temos uma empresa de tecnologia super mega blaster e é o mago aí da inteligência artificial, dos chatbots, LLMs e Get à partes aí, né, Grano? Certo. Conta um pouco aí como que tá a EasyOn. O que vocês estão inventando lá de tecnologia nova? O que tem de novidade dentro do processo? Explique para a galera aí. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. É uma satisfação estar contigo aqui, Luiz, e poder bater esse papo aí. Acho que vai ser muito produtivo para nós aí. Sobre a EasyOn, hoje nós estamos no momento exatamente de trazer essa tecnologia hoje, que nem você comentou, os LLMs, as diligências, enfim, tudo que a gente hoje está se capacitando e produzindo, que é justamente trazer uma tecnologia inovadora, valores e principalmente implantações acessíveis, né? A gente fala muito de tecnologia e às vezes soa ou é muita ciência de foguete ou então isso aqui vai custar muito investimento muito alto. Então a nossa ideia é fazer a junção do bom investimento e da boa geração de valor para a área de não somente cadastro, mas para diligência, para a parte de antifraude, para a parte de background check e principalmente trazer essa tecnologia de uma forma acessível para todas as empresas que queiram e tenham esse interesse de entrar realmente na era de transformação digital e sair um pouco de achar que isso aqui eu vou continuar fazendo da mesma forma. Então a gente vem para quebrar esse paradigma e dizer é acessível, é possível e conte conosco porque a EasyOn é uma plataforma que vem para mudar o mercado. E como que nasceu a EasyOn? Tá? Qual que é o teu background profissional? Conta pra galera, para você chegar onde hoje estamos com soluções como a EasyOn, como a Mediatrix. Como que aconteceu isso aí profissionalmente? Perfeito. Vamos de trás para frente, de frente para trás. Só para contextualizar. Então, a EasyOn, ela é hoje uma plataforma para nós resolvemos os problemas de cadastramento, análise de crédito, antifraude, pessoa politicamente exposta, lavagem de dinheiro. Então, a nossa ideia é trazer isso para o mercado de uma maneira não somente acessível, mas rápida de implantar. Nós vamos lá, entendemos a jornada hoje de análise de crédito, de diligência, enfim, o que as empresas precisam tanto para cadastrar seus clientes, seus parceiros, seus fornecedores, seus prestadores de serviço. Então, também nós nos propomos a ser uma plataforma que pode atender multinecessidades e também integrar com multitecnologias e multiplataformas. Então, hoje nós conversamos com RPs do porte do SAP, do Dynamics, Microsoft, podemos conversar com a RP da Oracle. Então a nossa ideia é fazer uma solução fim a fim, um one-stop shop, onde o cliente vem e diz assim, eu preciso embarcar um cliente ou um fornecedor e poder conceder para ele crédito ou dizer para ele, ok, esse cara pode fornecer para mim que ele é ponta firme, ele tem uma boa ficha, ele tem um bom caráter no mercado, ele tem uma boa avaliação no mercado, um bom rating de mercado. E quais são as dores que uma ferramenta como essa resolve dentro de uma empresa? As grandes dores são exatamente hoje, por exemplo, se você não tem uma esteira digital, se você não tem uma esteira eletrônica para fazer todo esse processo, o que acaba acontecendo? Primeira coisa, você acaba trazendo um problema onde você só faz o onboarding dos teus clientes ou fornecedores em horário comercial. Então esse é o primeiríssimo dos problemas. Sim. Segundo, você traz uma escala 24/7 para isso que você não teria, né, com o mercado trabalhando com o teu back-office físico. Você cria uma padronização, acho que esse também é um dos grandes ataques, um dos grandes geradores de valor. Você cria uma padronização onde a tua régua de relacionamento, a tua régua de análise de crédito, as tuas políticas são atendidas independente de quem estiver operando, de quem estiver orquestrando. Você cria uma automação de processos também. Perfeito. E toda essa orquestração ela está alinhada com o compliance, que eu acho que é o terceiro gol e talvez a grande cereja do bolo.
que é justamente você ter todas as informações, toda a documentação do teu parceiro, do teu cliente ou do teu fornecedor na ponta dos dedos. Você tem toda a informação, toda a evidência de que foi feita toda a boa diligência, toda a análise, tudo que era necessário ser feito, quando foi feito e principalmente você coloca uma desaceleração, você desafoga o teu back-office a partir do momento que você passa a fornecer a ferramenta direta na mão ou do teu cliente ou do teu fornecedor. Então ela é também, além de ser easy on, ela é self-service. E ele também minimiza os erros do contato humano, né? Porque quando você tem papelada, movimentando documentos físicos, você tem uma grande chance de gerar erro, né? Além dessa automação, esse processo ser muito mais ágil, né? E você tem um volume de erro praticamente zero dentro disso, né? Perfeito. Hoje nós usamos o que há de melhor, digamos, no mercado em termos de tecnologia de ponta, no uso de extração das informações, seja de uma CNH, seja de uma matrícula de imóvel, seja de um contrato social. Então, nós já estamos usando tecnologias de IA generativa também para extração de conteúdos, né, de informações que são precisas, que antigamente você precisava realmente ter pessoas muito bem capacitadas, qualificadas para fazer a captação de qual informação precisa ser feita para que um bom cadastro, uma boa informação possa ser extraída, e hoje a gente já faz isso de forma automática com tecnologia de IA generativa. E um outro ponto que é interessantíssimo para a gente salientar é justamente trazer o quê? Nós trazemos uma tecnologia que permite que a tua empresa se foque no que é estratégico. Então, quando você tem matrículas mais complexas, contratos sociais mais complexos, você desafoga o teu back-office. Então, você dá capacidade para você ter um back-office que é estratégico, que lida melhor e tem mais energia para trabalhar com os temas complexos, e você tira toda aquela energia que você tinha que gastar nas coisas mais simples. Então, a gente costuma falar que o Easy On, ele implementa muito bem Pareto. Nós pensamos muito no 80-20. Nenhuma ferramenta hoje é uma bala de prata no mercado, seja para resolver os atritos que a gente tem nessa área ou para resolver problemas documentais. Mas ela vai resolver boa parte, que ela resolva 80%, desafogar tudo isso e principalmente trazer esse tempo de celeridade para que aí sim, estrategicamente, as empresas possam tratar os onboards mais complexos ou os onboards mais estratégicos, que também é bom salientar, né? Existem fornecedores hoje, ou parceiros, clientes no mercado, que eles precisam ter um tratamento diferenciado, mas ainda assim eles começam pela Easy-On. Então hoje nós não temos mais, me manda o teu contrato social pelo WhatsApp, me manda a matrícula do imóvel por e-mail, coloque isso aqui no Drive. Não, até para que não somente o atrito e a retirada disso da mão, seja do teu back-office ou até da terceirização, que hoje você tem muitas empresas trabalhando com BPO, né, com a terceirização de toda a escala do processo, é você literalmente fazer com que você subtraia a capacidade e a necessidade, humana de fazer as movimentações, e a ferramenta faz para você e coloca depois dentro do repositório onde a empresa pode ser auditada e dizer, cara, alguém encostou a mão nesse processo? Não. Então a gente consegue literalmente rastrear. Cliente tal, subiu tal documento, carimbo do tempo. Cliente tal, subiu tal documento, carimbo do tempo. Precisou fazer uma análise manual. Quem fez? Foi o fulano de tal, com tal login, carimbo do tempo. E assim sucessivamente até a gente entregar toda a documentação, todos os background checks, porque além da documentação, por trás a Easy-On está fazendo o quê? Rodando bureau de crédito, sob demanda. A gente rodamos inteligência artificial para fazer a extração dos dados, nós rodamos biometria facial, nós rodamos os processos de anti-spoofing ou liveness, que são os processos comuns que a gente está habituado de fintech, para verificar se realmente o usuário é realmente quem deveria estar ali. A gente compara essa biometria facial dele com a biometria, com o documento, com a foto recortada do documento. Então, existem várias camadas de segurança que são implementadas dentro da ferramenta, e o cliente, para ele está fazendo um cadastro. Mas por trás a Easy-On está resolvendo grandes problemas e destravando tudo isso para que a hora que esse cadastro seja finalizado, ele esteja 100% compliance, possa estar auditado, e principalmente, qual que é o grande objetivo? Em 3 a 4 minutos o cliente poder ter uma chave de acesso e dizer, pode comprar. Ou no caso o fornecedor, posso comprar de você. Semana passada eu estava vendo um vídeo do Walter Longo, e ele estava falando assim que a gente vive a era da urgência, né?
porque hoje já nós nos acostumamos que a gente compra no Mercado Livre, a gente compra na Amazon em 24 horas, 48 horas, às vezes no mesmo dia a gente já está recebendo as mercadorias, então virou normal isso, né? O ser humano já processa isso como normal. E aí eu vejo muitos, esses dias um amigo meu comentando sobre a experiência dele para alocar um imóvel, e ele contando que tinha que mandar a fatura da conta de energia, contrato social da empresa, documento físico, etc. Não faz sentido mais isso, né? Então a EasyOn, ela também resolve, acho que grande parte, gerando uma excelente UX, né? Uma experiência do usuário. Para quem utiliza a EasyOn, ele tira o atrito, ele gera uma experiência do usuário excelente, né? Perfeito. Eu acho que eu tenho um caso parecido, similar a esse, que é justamente não somente a demora, o atrito, mas também a complementaridade. Então, a impressão que dá que nunca acaba. Esse é o grande desafio, olhando pela perspectiva de customer, né? Customer experience. Então, olhando para isso, cara, eu quero alugar o imóvel, a imobiliária quer alugar o imóvel e o locatário quer alugar o imóvel. Então, você tem 3 atores, no mínimo, aí interessados, né? Alguém que precisa morar, alguém cujo core business é fazer essa meia cancha, e alguém com o imóvel parado, pagando condomínio, pagando IPTU, pagando tudo, e esperando por esse tão sonhado momento onde se fechem os negócios e todo mundo fica feliz. Qual que é o grande desafio? Aí você começa com essa seara. Me manda comprovante de renda, me manda comprovante de declaração do imposto de renda. Então, é uma série de documentos e você começa ou a trafegar por e-mail ou por WhatsApp. Então, a primeira coisa, pensando em tempos de LGPD, cara, tem segurança nenhuma, não tem consentimento nenhum, certo? Então, hoje Sim. Você não tem nada disso. Você está fora da conformidade da LGPD. Perfeito. E outro ponto que é, como eu falei, voltando à complementaridade, parece que nunca acaba, por quê? A hora que você termina, passa 1 ou 2 dias, você acha, não, vou pegar a chave do imóvel, já fiz tudo que tinha que fazer, aí toca o teu telefone, fulano diz, fizemos a tua análise aqui e faltou agora certidão de casamento. Faltou a declaração de imposto de renda do cônjuge. É o seguinte, não aceitamos o fiador. Foi feito, passamos a ficha aqui e eu preciso que agora você me arrume outro fiador ou algum outro lastro, seja ele por título de capitalização. Enfim, cada imobiliária, às vezes, elas têm cestas, né, de possibilidades para você poder ter a garantia do pagamento do imóvel. Mas, na prática, isso é penoso para todo mundo e todo mundo sai perdendo. E pensando também nos finalmente, digamos assim, deste processo, é justamente o quê? A gente vai para existência. A gente vai. Sim. Porque o que acontece? Quem está procurando um imóvel para alugar, ele não está procurando, ele está procurando vários. Ele está procurando um imóvel aqui, um imóvel ali. Então, quem tiver o melhor processo de onboard, quem tiver o melhor processo de análise de crédito, resumindo, hoje eles chamam, né, passa a ficha. Então é inimaginável, inclusive, para uma geração. Nós ainda temos e viemos desse mundo onde você pegava aí uma ficha de papel e está acostumado a escrever o seu nome. Essa geração que está aí agora, que quer alugar aí um loft, quer alugar um apartamento, quarto, sala, cozinha e banheira bem montadinho, você pode ver que eles alugam o imóvel, inclusive pelo aspecto da arquitetura, pelo acabamento, né, pela montagem do imóvel, muito mais do que a gente que hoje vê. Às vezes tem situações aí que tem que alugar, eu preciso de um escritório para trabalhar dentro de casa, além de querer tocar. Não, as pessoas querem muito mais praticidade do que antigamente. Então é um outro mercado para um outro público e a EasyOn vem para trazer uma outra ferramenta. Então, por exemplo, até você deu um exemplo legal já pensando no mercado imobiliário. E vou te pedir mais um exemplo agora para outro mercado, o mercado de consórcios, por exemplo, para uma empresa de consórcios. O que a gente agrega hoje para uma empresa de consórcio? Acho que o grande desafio do mercado de consórcio é a hora que vira a chave. Explico. Até o momento, enquanto você não tem uma carta contemplada, você é só mais um dentro da estrutura, você é mais um participante de um grupo, você tem lá as suas cotas, ok. Aí o problema para ambas as partes é quando começa o trabalho da carta da contemplação e você pode até ficar com ela contemplada, ela fica ali rendendo uns juros que, dependendo da administradora de consórcio ali, atrelado a algum indicador de mercado, ok, legal. Mas vai chegar algum momento, pensando até principalmente em cadastros cartas contempladas de imóveis. Vai chegar um momento que você precisa dizer, agora então eu quero fazer o vínculo entre essa carta contemplada para fazer a aquisição desse imóvel. É aí que começa a dor de cabeça. Para o consorciado, a gente vai para a administradora de consórcio, para o dono do imóvel,
Seja ele novo ou seminovo, não importa, vai ser dor de cabeça. Por quê? Porque aí começa toda a lista de exigências da administradora de consórcio, está corretíssimo. Por quê? Porque a partir daquele momento ela precisa nivelar e mapear o teu risco. Você deixa de ser um cliente que está ali só pondo dinheiro, que na pior hipótese, se você desistir no meio do caminho, ainda você vai perder uma parte do residual que você pagou, está em contrato, normal. É ruim para a administradora, é ruim para o cliente desistir, digamos, do processo antes dele ser contemplado. Mas a partir do momento que ele é contemplado e ele quer comprar o imóvel, ele tem que sim ele entrar numa esteira muito similar à do financiamento imobiliário, onde ele vai ter que ser analisado capacidade de pagamento, endividamento, rating de birôs de crédito de mercado, Serasa, Boa Vista, enfim, independente do qual for, mas ele vai passar por essa análise, vai passar por critérios também de análise do imóvel, ou seja, se o imóvel que ele quer comprar está totalmente desalienado, a gente se o imóvel tem algum embaraço, se o imóvel está participando de algum inventário, enfim, tem uma série de aspectos de análise onde você precisa enxergar o que está acontecendo com quem vai comprar o imóvel com aquela carta, com quem vai vender o imóvel e com o imóvel em si, porque também é feita uma diligência no perfil de quem vai vender o imóvel, porque o imóvel às vezes pode estar tudo muito bem, mas esse cara que pode estar endividado, esse cara que está vendendo imóvel pode também ter algumas características que precisam ser analisadas. Deixa eu te perguntar, por exemplo, aquela ferramenta que nós criamos para fazer análise do contrato do registro do imóvel, da matrícula do imóvel. Explica que isso é muito legal. Basicamente, hoje, as empresas que fazem esse processo, onde envolve a pessoa jurídica e a matrícula do imóvel, você quer saber, por exemplo, eu estou concedendo um crédito para uma empresa ou para uma pessoa física. Indiferente. Mas eu quero saber se, por exemplo, se aquele imóvel está registrado no seu nome. Hoje é um movimento totalmente manual. Eu pego, faço vista no processo, faço vista no documento. Com a ferramenta, nós já conseguimos automaticamente vincular. Dizer, esse imóvel está registrado para esse CPF e esse CPF é o de quem realmente está fazendo a venda desse imóvel para a gente antecipar esse processo, para realmente ter uma transformação digital. Outro ponto, conseguimos através já da IA enxergar se o imóvel tem alguma alienação, ou seja, o imóvel está ou não está vinculado, por exemplo, a algum contrato de financiamento bancário ou até, por que não, se o imóvel não está atrelado a alguma carta contemplada de consórcio. Então isso muda o jogo, porque você consegue fazer isso muito rápido. Você não vai demorar 2 ou 3 dias para dar resposta, porque uma coisa que a gente não pode descartar nunca é, ninguém é o primeiro e único processo do dia numa grande administradora de consórcio, num lugar onde você está fazendo um crédito consignado ou um crédito atrelado à garantia imobiliária ou até, por que não, um crédito, diretamente um crédito imobiliário. Então você entra numa fila. A questão é como é que a gente faz, como é que a Ezion e vem forte para esse mercado, nós queremos reduzir essa, vamos chamar assim, essa pilha de processo, essa pilha de papel, que é justamente fazendo o quê? Voltamos ao Pareto. Nós queremos num primeiríssimo momento, já tirar o que é óbvio da frente do back-office das empresas. Essa é uma das grandes necessidades, é tirar o óbvio, tirar aquilo que, poxa, eu acabo tendo que fazer manualmente, por quê? Porque eu não tenho nenhuma ferramenta que me ajude a fazer. Mas é o que a gente chama do caminho feliz. Se a gente consegue, hoje, transportar o mundo do caminho feliz para uma ferramenta onde ela tem uma acurácia muito alta de dizer, esses caras que tá aqui, o CPF bate com a matrícula do imóvel, o CPF está tudo ok num birô de crédito, o CPF não tem nenhuma perspectiva de fraude, nenhum apontamento, eu consigo enxergar, por exemplo, se o e-mail que está sendo usado no cadastro já foi utilizado em algum outro e-commerce, se ele já existe há quanto tempo na rede de e-mail, mesma coisa para o telefone. Então voltamos àquele cenário que eu falei, é como se fossem várias camadas. Então, hoje o mercado se torna cada vez mais criativo para fraudar e nós temos que se tornar cada vez mais criativos para ir colocando dispositivos e camadas de segurança em contrapartida. São várias camadas que vão potencializando a validação, né? Como se elas fossem gerando um score positivo, cada camada, cada onda que eu passo a arrebentação. Perfeito. E aí, hoje você tem clientes, hoje nós temos clientes que fazem restrição tolerância zero. Então, por exemplo, se eu tenho um cenário onde a biometria facial não bate com a do documento, a jornada é interrompida. Sim, vai para uma análise manual daí. Tem alguns que é interrompida mesmo, dizendo, faça de novo.
A gente vai, mas tem clientes que vão para análise manual. Então você também tem essa flexibilidade com a ferramenta de atrelar a jornada do teu cliente ou fornecedor ao que você entende como política de concessão, por exemplo, de crédito ou de absorver um fornecedor dentro da tua rede de parceiros. A gente citou exemplos aí de desburocratização e validação de processos, né? Validação de informação, de documentos, armazenamento de documentos, mas eu quero pegar uma parte bem legal, né? Para a galera que quer vender, né? Pô, a gente tem o exemplo da indústria odontológica, né? Que é nosso cliente, que é o input o início do cadastramento do cliente, do lead, e transformar esse lead num cliente, e esse processo todo automatizado a ponto de gerar o crédito que esse cliente vai ter dentro da empresa. Explica esse case aí que é muito legal. Perfeito. E nessa indústria tem algumas nuances bem interessantes que existe um processo regulatório muito mais estreito, por exemplo, onde você não pode vender, você não pode comercializar nenhum produto para um dentista sem que ele esteja devidamente cadastrado no CRO, no CFO, sem que ele esteja em dia com as suas anuidades. Então, existe uma camada também regulatória, por isso que eu falo, são camadas. É como se a gente estivesse montando uma grande estrutura de entradas, quase como num condomínio de altíssima segurança. Então, passa a primeira porta, passa a segunda porta, passa a terceira porta. Então, nessas situações, você tem uma porta chamada regulatório do Conselho Regional de Odontologia de cada estado. Então, se você pensar, por exemplo, uma empresa que trabalhe e comercialize Brasil, você tem aí todos os estados para abranger. Então, isso também é uma possibilidade, é uma feature que a EasyOn traz para o mercado, que é justamente o quê? Nós adaptamos também a ferramenta às suas necessidades de compliance. Então, hoje nós temos isso resolvido e bem resolvido para o mercado odontológico, mas se eu precisasse fazer isso para o mercado de correção imobiliária, mercado de contabilidade, mercado de CRM, né, médicos. Então, a gente traz também essa flexibilidade de colocar a ferramenta a serviço e à disposição, que com pequenas trechos de código, pequenas customizações, a gente consiga botar ela para rodar muito rápido e principalmente atendendo a necessidade do cliente. A EasyOn não é uma ferramenta de prateleira. A EasyOn é uma ferramenta que consegue se adaptar rapidamente, customizável, e principalmente, nós gostamos de resolver problemas. A gente vai... Poxa, legal. Nesse caso da indústria odontológica, como começa a jornada do dentista? Ele encontra a empresa, ele vai buscar a empresa e ele começa o cadastro. Ele preenche nome, e-mail, telefone, CPF, RG, o CRO dele, ele faz a biometria, ele digitaliza ou sobe um documento já digitalizado, e aí acontece a mágica, né? Extrai os dados desse documento, compara com os dados que são preenchidos, valida se o telefone dele é um telefone de um chip antigo, um chip novo, valida o e-mail dele se é um e-mail novo, um e-mail antigo, valida o CRO, o CPF e o RG dele, consulta a Receita, né, Receita Federal, consulta a Serasa, consulta a Boa Vista, consulta, e conforme os dados que voltam dessas informações e a combinação desses resultados geram o limite de créditos que esse dentista vai poder estar comprando. É mais ou menos nessa linha? Perfeito, é exatamente nessa linha. Então, a tecnologia vem para alavancar todas essas possibilidades de extração dos dados automaticamente. Então, isso também mitiga demais os erros de digitação, que eram muito comuns. E acho que o grande passo que talvez eu pulei aqui é justamente o que, como era antes. Vamos talvez voltar um pouquinho no tempo aqui, vamos ligar o DeLorean. Vamos voltar no tempo aqui, vamos ligar ligar o DeLorean é bom. Né? E vamos voltar um pouquinho aí em Rio Valley, né? Então, qual que é a grande expectativa e qual era a grande dor? Como que a gente chegou no que a gente chegou como solução? A grande dor era, os dentistas demoravam 4, 5, 10, 15 dias para concluir um processo simples de cadastro, para iniciar o seu processo de realmente, porque eu considero, o que é um cliente para você? A gente vai, né? Para mim, o cliente é depois da primeira compra. Sim. Então, validado, né? Então, se não, ele pode ser um lead, ele pode ser um prospect, a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas enquanto ele não comprar, vamos dizer assim, não valeu. Então, essa era a grande dor.
A gente vai, e nós pegamos um processo um pouquinho antes da pandemia, então teve uma visão, quase que um alinhamento meio que profético da ferramenta, porque aconteceu em seguida, quando a gente começou a subir as primeiras versões da plataforma, o mercado fechou. Então, inclusive, não teria mais aonde os clientes fazerem o depósito dos seus documentos, dos seus comprovantes de endereço, das suas carteirinhas de CRO, então isso ia ser trafegado tudo ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por qualquer outro canal, sinal de fumaça, foto, bota no Google Drive, no OneDrive, enfim. E aí nós resolvemos exatamente esse problema. Então, hoje, um cadastro onde o cliente tenha todos os documentos em mãos necessários, ele vai fazer esse cadastro em 3, 4, 5 minutos no máximo. Era um problema que demorava dias. Lembrando que, sem esse onboarding, tem compra. Sem esse onboarding, sem venda. Então é ruim para as duas pontas. Vocês estancaram um ralo, né? Porque se perdia leads adoidado dentro disso, né? E agora não, o fluxo é contínuo, né? Isso deixou de ser um ralo de perda aí. Perfeito, até porque no mercado, na área comercial, não existe venda perdida, né? Existe venda não feita. Boa. E a venda de hoje é a venda de hoje. Amanhã o cronômetro zera, né? Todos os indicadores são resetados e você precisa vender de novo. E você precisa vender de novo. E um grande desafio também desse mercado não é só a venda, né? Porque nós estamos falando também de, mas vender por vender é perigoso. Pensa, por exemplo, uma loja de carro ou um consórcio, como você falou, beleza, vendi, agora vou contemplar e tá tudo certo. Não. A partir de um momento, além do cliente ter que ser um cara potencial para comprador, que eu quero, eu preciso, né? As empresas vivem desse mercado, geração de receita, mas elas precisam ter um mínimo de mitigação de risco, basear inclusive o preço desse dinheiro, esse produto baseado no risco e principalmente reduzir a possibilidade de inadimplência. A Ezion entra também nesse outro lado, nesse outro viés, que é justamente, eu vou pôr o melhor cliente, mas também vou pôr camadas de proteção para que eu coloque o mínimo de risco possível para ter a adimplência, ou seja, para garantir que esse cliente que está entrando, além de ser um bom cliente, vai também ser um bom pagador. Anda junto. Parando para pensar, nesse caso, são compras na ordem de milhares de reais para uma base de milhões de clientes, né? Então, a gente está falando aí de quase um faturamento, ou de um faturamento bilionário, né? Perfeito. E aí você pode trazer o espaço de visibilidade desse tipo de solução para praticamente qualquer mercado. Financiamento de automóveis, caminhões, máquinas, equipamentos, todos os mercados eles sofrem de maneiras peculiares com o mesmo problema. São as mesmas dores. São as mesmas dores, porque no final das contas, a hora que eu vou fazer aqui o aperto de mão e dizer comprei, independente se eu estou comprando uma máquina, se eu estou comprando um carro, um caminhão, um implemento, um imóvel, o que vai acabar acontecendo? Principalmente quando envolve consórcio, financiamento ou qualquer outro meio onde eu precise fazer o funding, e a gente costuma brincar aqui, você está comprando dinheiro e por acaso levando uma máquina, você está comprando dinheiro por acaso levando uma guitarra, comprando dinheiro por acaso levando um imóvel. Então tudo envolve a compra e a aquisição do capital. E dentro dessa sequência, essa cadeia, a partir do momento que eu gero toda essa informação, depois eu armazeno essa informação. E eu tenho que estar dentro da LGPD. Essa informação, ela tem que estar protegida, esses dados não podem ser expostos. E além de tudo, a partir do momento que esse cara vira cliente, ele vai para um faturamento. Então ele precisa entrar dentro de um ERP, né? Os dados também viram nota fiscal, né? E ficam armazenados esse cara no ERP, no CRM. Então você gera uma integridade de dados com uma qualidade muito grande, né? Perfeito, excelente colocação, Luiz, porque esse também é um ponto que ele, digamos assim, ele é resolvido by design. Então a ferramenta, quando ela é sentado para se desenhar a jornada desse cliente, a gente entra nesse cenário de trás para frente. Então tudo que ele precisa para emitir uma nota fiscal precisa estar contido no fluxo de captação de conteúdo. Então, por exemplo, se eu preciso de uma informação, uma inscrição municipal, um KNAI, ou seja lá o que for que eu precisar para emitir ou para poder verificar se eu posso emitir ou vender um produto, isso tem que estar contido no processo. Então, no momento onde a gente faz o desenho da jornada para o cliente, tudo isso é levantado por checklist padrão da ferramenta, onde a gente vai fazer essa análise junto com o cliente, ele vai me dizer, eu preciso dessa informação.
Então, hoje você pensa, por exemplo, se eu não posso vender para o mercado de saúde sem um CRO ou sem um CRM, então isso vai entrar na jornada e nós vamos resolver esse problema. Ah, mas se fosse para um mercado diferenciado, onde eu não posso, por exemplo, a gente vai vender ou comprar um imóvel, vamos dizer que eu tenha que ter atrelado um corretor imobiliário. Então eu preciso validar o CRESS desse cara. E por aí vai. E tem outras, centenas de outras possibilidades que a gente poderia passar dias aqui falando sobre validações de materiais, sobre validações de responsabilidade técnica, né? Validações, por exemplo, de cenários onde eu preciso envolver construção civil. A gente vai testados, por exemplo, de capacidade de obra em altura. Então tem uma série de informações que muitas vezes elas vão passando desapercebida e é aí que se torna o calcanhar de Aquiles lá na ponta, quer dizer, puxa vida, eu queria já começar o processo de estreitar o relacionamento com o meu cliente, mas ainda não posso porque falta tal informação. Então é primordial no momento da implantação, no momento de desenho do setup da EasyOn, sentar e entender com todas as áreas quais são realmente as informações relevantes e necessárias para que a hora que entrar a plataforma ela seja um sucesso e resolva aquilo que ela se propôs a fazer. A gente trabalha com uma massa de dados, tá? A gente forma essa massa de dados. O que é legal hoje é que a IA, ela consegue entrar dentro dessa massa de dados e buscar o que é importante e interessante. Essa a funcionalidade da IA nos permite depois pegar dentro dessa massa de dados as informações necessárias para formular um contrato, por exemplo, né? Porque existem contratos e contratos. Quando eu estou falando de um contrato imobiliário, é um contrato complexo, é um contrato com muitas páginas, não pode ter erro, não pode... porque um erro dentro de um contrato desse pode até comprometer a validação do negócio, né? Explica como que funciona essa tecnologia da IA, dela pescar essas informações dentro dessas massas de dados. Todas as informações vão estar contidas e espalhadas, mas contidas no conteúdo da jornada. Então, qual é a ideia? Nós trabalhamos em cima dos templates de contrato, seja ele do contrato imobiliário, seja ele do contrato de concessão de crédito para a compra de um carro, de uma moto, ou de qualquer ativo, uma máquina, um equipamento, um caminhão, e nós reaproveitamos todas essas informações e utilizamos a integração das ferramentas para que elas preencham automaticamente os contratos. Então, os contratos são captados também na ferramenta e nós fazemos toda a integração, todo o depara, digamos assim, para que a gente consiga fazer o preenchimento automático e o disparo das assinaturas eletrônicas, para que a formalização fique literalmente a jornada inteira, fim a fim. Então, caso o cliente precise ter esse contrato na plataforma, nós vamos absorver o contrato padrão, vamos preencher esse contrato e colocar numa ferramenta de assinatura eletrônica, onde, inclusive, hoje nós não temos nenhuma, digamos assim, nenhuma restrição a utilizar qualquer parceiro. Então, provavelmente nós vamos acabar encaixando a própria ferramenta que o cliente usa hoje para assinatura eletrônica. Caso ele tenha, a gente vai reaproveitar o que ele já tem, só que dentro de uma esteira de transformação digital, dentro de uma esteira completamente inserida na jornada do cliente. Então, para o cliente, é uma experiência única e totalmente fluida. Sabe que muito se falava em transformação digital, e esse é um exemplo perfeito de transformação digital, né? Isso é você colocar processos de ponta a ponta, totalmente digitalizado e muitas vezes quase sem interferência humana, né? E outro ponto, né? A questão da governança, quando você está falando de um RP do nível do SAP, por exemplo, nós estamos falando do RP World Class, nós estamos falando de uma ferramenta que hoje trafega provavelmente acima de 70% do PIB mundial. Mas nós estamos falando de complexidade, nós estamos falando de empresas que têm um nível altíssimo de governança, um nível altíssimo de auditoria, onde a gente literalmente abstrai esse processo onde alguém teria que fazer, porque hoje a gente trabalha quase que como uma gagueira cadastral, é uma gagueira do processo. Um faz um pedaço, outro pedaço, e para o cliente isso é muito ruim. Para o cliente é muito ruim. Até porque, vou dar um exemplo, por exemplo, quando você entra no suporte desse tipo de ferramenta ou você está fazendo esse tipo de cadastro, o que vai acabar acontecendo? Para resolver o problema do cadastro de tal informação, é com fulano. Mas agora eu quero falar da matrícula de imóvel. Não, agora é com o ciclano. Agora, não, isso é com o jurídico. Não, isso é com o crédito. Não, isso aqui é com análise de risco. Cara, a gente vai falando com a empresa X. Eu não quero saber com quem eu estou falando aí dentro, eu quero resolver o meu problema. Então a ferramenta vem para abstrair também e trazer uma solução dizendo, cara, você está falando comigo.
Eu vou resolver o teu problema. Eu vejo assim, para dentro da empresa, da porta para dentro da empresa, toda essa parte de processo é sensacional, né? Agilidade de processo, automação de processo, segurança dos dados, conformidade com LGPD, tudo isso aqui é sensacional. Mas eu vejo assim, da porta para fora, com a experiência do cliente, eu acho que isso transcende, porque a dor do cliente que fica num tempo muito longo, num atendimento que não é de qualidade, é muito frustrante, né? Demais. E é interessante porque até alguns anos atrás, eu entendo que isso era pouco relevante, por quê? Porque as empresas meio que tinham uma certa visão de que, ok, se ele quiser comprar, ele vai fazer do meu jeito. Se ele quiser se cadastrar, ele vai fazer do meu jeito. Hoje o mercado mudou. Ok. Se ele quiser comprar, ele vai comprar do meu jeito, mas ele tem outros concorrentes. Então hoje você não tem mais os monopólios que você tinha, você já não tem mais a visão e o cliente está cada vez mais exigente. Então basicamente ele vai olhar e dizer assim, cara, se para eu fazer um cadastro, a gente vai, para eu começar a ter uma interface de negócio com você, esse parto, que dirá se minha máquina quebrar. Se o pré-venda é assim, imagina o pós-venda, tô fora. Então, muitas vezes você está olhando para um processo que ele faz parte do teu brand, ele faz parte do teu DNA. O cliente está comprando o quê? Ele está comprando uma máquina e uma experiência. Você tem hoje aí grandes restaurantes no Brasil, franquia não, né? Vou falar aqui abertamente, redes aqui de hamburguerias gourmet, onde o hambúrguer deixa de ser um commodity e o que passa a ser o diferencial. Aliás, o hambúrguer é um commodity e o diferencial é a experiência. Sim. Certo? É a forma com que você é atendido, é você receber o seu hambúrguer na sua frente. Vocês estão em 10 pessoas, os caras servem as 10 pessoas corretamente. Se você pedir uma Coca zero e eu pedir uma Coca normal, vai ser colocado exatamente isso, é a experiência do cliente personalizada. E posso te dizer, já está virando commodity também. Então, nós temos que nos reinventar a cada dia. Por isso que eu falo, se você não consegue prestar um bom atendimento na hora que o cara está chegando, ou seja, no onboard, no embarque, como é que eu garanto para ele que eu vou prestar um bom serviço no pós-venda? Até porque eu vou usar esse onboarding como ferramenta para trabalhar no processamento do pós-venda. Sabe que eu estava pensando aqui, eu acho que quem deveria contratar esse tipo de ferramenta não deveria nem ser o departamento de tecnologia, deveria ser o departamento de marketing, né? Por quê? Primeiro, ele faz todo um investimento, né, onde ele tem um CAC, um custo de aquisição de cliente. Quando ele traz esse cara para dentro da base, esse cara vai comprar, às vezes ele vai perder esse cara ou ele já vai frustrar esse cara no início, né? E o ponto 2 é o seguinte, a gente sabe hoje que a parte de branding é o que muito se fala hoje, né? Poxa, o branding é o investimento da tua marca no longo prazo. E o branding é toda a experiência que você tem do consumidor com a marca durante todo o processo, todo o sentimento que ele tem com aquela marca. Então, por exemplo, se pegar aí e já no início das tratativas de negócio, você gerar um sentimento ruim, você está desvalorizando tua marca. Você não está valorizando a tua experiência, você está desvalorizando. Então, uma funcionalidade de tecnologia, apesar que isso, lembra quando o pessoal chegava das lojas da Apple, lá no início das lojas da Apple, e eles eram encantados que ele pegava o celular ali dentro do expositor, de repente o vendedor chegava, vendia e passava o cartão de crédito no próprio celular, o cara não ia nem no caixa pagar, e ele dizia assim, pô, já comprei, como assim? Já tô levando? Já era, né? Então, esse tipo de situação é mais ou menos como essa experiência da Apple, né? Perfeito. E porque o atrito ele pode ser físico, ele pode estar na jornada digital, ele pode estar em qualquer lugar. E às vezes ele está num lugar onde você não consegue enxergar. Então você vê muitas vezes aí os gargalos de receita, os gargalos de redução de custo, exatamente nesses pontos. E eu gosto daquela frase que diz assim, o elefante está literalmente bailando, dançando na loja de louça e ninguém está vendo. Então hoje, mais que nunca, quando você traz essa experiência ruim para o teu cliente na largada, como dizia antigamente, né? A primeira impressão é a que fica. E você está fazendo o quê? Num mercado onde rede social, mídias digitais, redes onde você tem cada vez mais informação sendo trafegada num curto pedaço de tempo, você está gerando o quê? Você está gerando um engajamento negativo e um detrator orgânico. Aí a minha pergunta para você é, quanto custa reverter
O custo de aquisição o custo de reverter um cliente perdido é muito maior do que o custo de aquisição. Muito maior. E ele vai pôr a boca no trombone. Ele vai fazer questão. Por quê? Porque hoje existe esse processo, esse meio. Hoje você tem plataformas feitas para isso. Plataformas onde o cliente é para ele, se coloque aqui, traga a tua reclamação, traga a tua informação. Me diga por quê. Porque o rating, cara, se as plataformas de mobilidade urbana medem o rate de um driver ou de um cliente que toma, o que dirá de ferramentas e plataformas onde você está falando de grandes empresas? Hoje, um dos grandes indicadores de uma empresa, antes dela entrar num processo de aquisição, de M&A, de IPO, cara, NPS. Sim. Ninguém mais, digamos assim, parte da diligência de uma empresa cara, me diga como você trata o teu cliente que eu te direi quem é. As frases vão sendo reaproveitadas, mas elas começam a fazer novos sentidos em novas tendências. Então, não tem mais como você desassociar o teu produto final do serviço que você presta para o teu cliente, independente se você vende um cachorro quente ou se você vende um jet ski. Você sabe que, para quem não sabe, NPS é Net Promoter Score, né? Que é aquela pesquisa que você singela que você faz ao sair de uma loja, de um departamento de varejo, de um restaurante, dizendo que saiu satisfeito ou não satisfeito. Só que essa pesquisa NPS, ela é uma das poucas pesquisas que entram dentro da base de um valuation na venda da empresa. É uma das poucas pesquisas, porque ela realmente dá a temperatura de curto prazo de como a tua empresa se move comercialmente. Se o teu NPS é baixo, você tem dificuldade de velocidade de tracionar comercialmente. E ela demonstra o quê? Quanto mais baixo o teu nível de NPS, significa que de alguma forma, por algum motivo, essa é a chave que você precisa responder muito rápido, é encontrar o problema e resolver ele muito rápido. Então não significa que você está imune a erros, imune a falhas às vezes no produto. Então é natural, por exemplo, se você vende uma caneca dessa aqui e um lote sair com defeito, teu NPS vai ter uma tendência de baixa. Mas a questão é quanto tempo você vai ficar com o teu número em baixa e quanto tempo você demorou para reagir. Esses tempos de reação, eles precisam ser medidos e eles fazem a diferença. E onde que eu quero chegar? Se você não se preocupa com o teu principal ativo, a gente vai o principal ativo. Qual é o principal ativo de uma empresa? O cliente. Quem é o patrão? O cliente. Quem é o CEO? É o cliente. No fundo, no final do dia, quem paga nossas contas, quem mantém as nossas cadeiras, os nossos empregos, as nossas startups, as nossas empresas, é o cliente. E a nossa imagem é tão ou mais importante quanto o produto. A integridade da marca é o diferencial. E você, com a EasyOn, você traz isso já para a largada. Você deixa de passar por aquele momento onde muitas vezes a gente larga dos boxes, né? A gente está saindo desse momento onde você tem os top of minds. O que você compra? Bombril, palha de aço. O que você compra? Né? Você está saindo desse mercado. As pessoas estão cada vez mais exigentes e elas estão dispostas a adotarem, seja novas tecnologias, novos produtos. Elas não têm mais essa questão. Não, são poucos os produtos que são canonizados no mercado como era antigamente. Ainda você tem aí alguns carros, por exemplo, um senhor de idade vai sempre usar aquele carro japonês, o fulano de tal vai ter uma tendência de comprar uma Harley Davidson, ok, mas isso está mudando, e principalmente esses caras, você já sabe o que eles vão comprar e como eles vão comprar. Esse cara aí, ele pode preencher o cadastro na caneta ali, pode ter um Errorex ali na mão dele, ele vai comprar aquela marca. Agora, e o resto? Mas sabe o que me assusta? Eu percebo o seguinte, o mercado hoje, ele vem numa transformação muito rápida. E quem não se adapta a essas transformações, eles se extinguem, eles viram dinossauros, só que para você virar dinossauro há 10 anos atrás, levava 100 anos. Aí levou 50, levou 20, virou 10 e agora está virando um semestre. Então, você não entender esses movimentos de mercado, eles te tiram do jogo, eles te tiram do game, eles simplesmente colocam entrantes que nem existiam no mercado, porque os caras olham, veem que isso é uma funcionalidade que faz diferença para o consumidor, aplica isso e quando vê o cara que era tradicional daquele mercado, ele saiu do mercado. E hoje você vê, isso muitas vezes acaba sendo inclusive uma estratégia de se fundar um novo negócio.
É onde você pega um negócio que tem um baita de um potencial, que tem escala, que tem mercado, que tem capital a ser buscado, a ser explorado, e aí você olha gaps. Então você entra em cenários onde você vai literalmente criar o concorrente baseado num gap que o cara que hoje está navegando de braçada, que está nadando de braçada, vai olhar e falar, uau, não tinha enxergado isso. E aí você tem os efeitos Blockbuster, os efeitos Kodak, que inclusive, por curiosidade, são caras que muitas vezes batem nessas portas e perguntam, escuta, quer investir no meu negócio? Estou vendo um problema aqui, um cenário ali. Então hoje, se você olhar, boa parte das coisas acabam sendo criadas na forma nada se cria, tudo se melhora. Não, e uma coisa que hoje é um problema gigante, né, dessa nova era cyber aí que a gente vive, é a questão de segurança, né? É impressionante. E até mesmo agora com a IA, o que os caras estão conseguindo fazer para burlar segurança, né? Biometria e por isso que está gerando todos esses golpes, etc. Esse tipo de ferramenta, ela agrega muito na questão de segurança de dados, né? Sim, e como eu disse, é um processo quase vivo, por isso as camadas, por isso ela ser implementada em camadas, porque provavelmente daqui X tempo vai aparecer uma nova possibilidade de fraude, uma nova possibilidade de se burlar a essas camadas existentes, onde a gente vai precisar continuamente construir novas camadas para contra-atacar. Então, nós temos hoje uma equipe qualificadíssima na parte de criptografia, de cyber, justamente antenadas e conectadas nas informações que estão trafegando para justamente ir criando o que a gente chama aí os processos das vacinas. A gente vai precisar olhar com muito carinho também os temas de engenharia social. Então, hoje você tem muitos problemas de segurança nas plataformas que não estão mais associados a uma capacidade de quebra de código, de romper as barreiras de um firewall, de fazer um DDoS, né, um ataque por flood. Você vai literalmente voltar aos tempos do Kevin Mitnick, ou seja, você vê muita coisa disso. Para quem, né, trazer um pouquinho de conteúdo, o Kevin Mitnick é um dos hackers mais famosos da história, um cara que já faleceu. Não estamos fazendo apologia nenhuma, estamos só identificando metodologias e formas com que ele trabalhava. Então, era um cara que trabalhava muito em engenharia social. Era um cara que roubava o uniforme dos caras, entrava, se fazia de cara da limpeza, de cara da manutenção da antena. O cara era um gênio do crime. De novo, não fazendo apologia, mas esse mercado ele vem para o mercado digital também com força, de pessoas que vão de alguma forma descobrir informações pessoais da equipe e vão dizer, aplica um pack aqui porque eu estou falando em nome do fulano de tal, eu sou o fulano de tal, e esse tipo de coisa vai começar a ser cada vez mais confrontado e vai ser vindo. Trazer isso, vai ter vida no mercado, infelizmente. Então, cada vez mais também, como que você faz isso? Vou criar uma super política de crédito, de transformação, onde eu digo, cara, não se sobe nada, não se altera nada, não se encosta em nada. Vou criar conceitos onde só tem a chave fulano, ciclano e beltrano, porque no fundo também tem um fator humano que a gente nunca pode descartar. Quanto tempo você já está nesse ambiente de negócio de dados, de antifraude, de validação, de crédito? Quanto tempo você está nisso? Interessante, porque talvez não tinha essa etiqueta, ou não tinha esse glamour, não tinha esse raio gourmetizante, mas eu venho trabalhando com plataformas digitais, plataformas eletrônicas, desde a época da transformação digital do ITBI da Prefeitura de Curitiba. Então, não existia nem esse nome de transformação digital, e basicamente qual que era o grande desafio? O grande desafio era trazer o documento da guia de ITBI para pagamento dos contribuintes de uma maneira rápida e ágil, que de preferência o cara não precisasse ir na prefeitura. Todo mundo tinha que ir na prefeitura. Sim. Todo mundo tinha que sentar ali, pegar uma senha e esperar a sua vez. A gente fez uma adaptação na plataforma para que os cartórios pudessem fazer isso. Óbvio, né? Você não vai colocar uma guia de TBI na mão do contribuinte final sem ter um intermediário. O cartório é a fé pública do negócio. Mas aí o que a gente fez? A gente desagou, a gente esvaziou isso, distribuindo a informação para que cada cartório pudesse tocar o seu processo da sua carteira de clientes, das suas guias de TBI. E isso foi um marco na história. Que ano foi isso? Isso foi em 2003, se não me engano, 2002, 2003... A gente trouxe essa adaptação justamente nessa época. Eu era funcionário de uma
de uma empresa que prestava serviço para a prefeitura, e justamente qual que foi a sacada? Opa, vamos, entre aspas, empoderar os cartórios para que eles possam, os contribuintes que já fiz a compra de um imóvel e vou fazer o meu registro, a minha escritura no tabelionato tal. Então ele vai direto lá e o cartório fazia essa integração com os acessos de dados. Na época, nós fizemos também a transição do mainframe para uma plataforma de sistema gerenciador de banco de dados moderno para a época. Fizemos tudo isso numa plataforma de distribuição de objetos, né? Hoje nem se usa mais, então hoje a gente trabalha com APIs, mas antigamente a gente usava o que tinha, né? Os componentes DECOM, as DLLs, e daí trazer isso para o mercado, e era um grande diferencial. E qual que era? Qual o problema que vocês resolveram, Grano? Tinha gente que chorava, por quê? À época, os financiamentos bancários, então, eles tinham uma validade, eu acredito que hoje ainda tenha, mas nós vimos pessoas chorando porque elas perdiam todo o processo, elas tinham feito todo o trâmite, por exemplo, numa Caixa Econômica ou num grande banco, para fazer o quê? E a Caixa, ok, está concedido o teu crédito, porém você tem que consumir ele até a data tal. E pela burocracia, às vezes, um imóvel precisa, às vezes, de uma análise do engenheiro, então tem conflito entre o valor declarado do imóvel versus o que realmente ele precisa ser avaliado por um engenheiro em loco. Então, a hora que você começa a juntar tempo A, tempo B, tempo C, dá um super tempo, e esse tempo, às vezes, extrapolava. E aí o cara tinha que fazer o quê? Voltar para a fila e começar todo o processo. E aí tem custas, a gente vai ou não ser aprovado de novo. Então você traz uma justiça social, você traz um cenário onde você, cara, se realmente você está com toda a documentação ok, vamos ser mais rápido, vamos diminuir o atrito, vamos trazer essa informação para a ponta. E outra, o cartório é um dos maiores interessados que isso se resolva também. Então, você traz também um novo ator, um protagonista dentro do cenário para que ele resolva problemas. Ele está interessado que se feche aquele negócio para a prefeitura, é bom para todo mundo. E tinha um outro cenário que era um pepino também, que era o quê? Na época, o IPTU, ele fica atrelado ao proprietário do imóvel. Sim. Então, o que nós fizemos? Na época também, na hora da transferência, a hora que o ITBI era pago, a hora que isso caía no caixa, né, na tesouraria, a hora que era compensado esse valor, a gente já fazia também a transição, né, a transferência, então o imóvel passava a responder para o adquirente daquele imóvel. Então, isso também, hoje parece uma besteira, parece uma coisa tão simples, mas para a época também era um diferencial. E por que eu estou falando tudo isso? Tecnologia por tecnologia, bullshit. Ela precisa resolver problemas da vida real. Então, qual era o problema? Poxa, daí depois o IPTU continuava no nome do proprietário antigo. Daí tinha que ir lá o cara, os dois, às vezes, junto, fazer um protocolo, fazer uma procuração, fazer um pedido. Eu já vendi esse imóvel, como é que faz? E aí, o que a gente traz hoje com a Ezion, o que a gente traz hoje de bagagem? A capacidade de ter uma escuta consultiva. Às vezes os clientes muitas vezes falam para nós, mas nem ele às vezes está enxergando qual o dente que está doendo, qual a unha que está encravada. Então a gente se torna também, de certa forma, uma referência nesse mercado para dizer, cara, vamos sentar, me conta o teu problema. Não é, como eu disse, nem um produto de prateleira, e nós também não temos vendas do tipo assim, nós não temos vendas empurradas. Nós queremos entender problemas e trazer soluções que geram valor. Essa é a identidade da Ezion. Muitas vezes a gente chega e senta com o cliente e fala, cara, você não precisa de tecnologia, resolve esse processo. Pensamos de deixar de fazer vendas pelo simples fato, bicho, resolve esse processo, o que você resolve o teu problema? Você não está precisando de ferramenta. Faz parte do processo, é onde a gente ganha a credibilidade do cliente, ou do potencial cliente, onde ele diz, poxa, vou indicar você para uma outra pessoa que essa aqui provavelmente tem a necessidade. Por quê? Integridade. Porque no fundo, o que a pessoa vai lembrar de você não é o que você vendeu. A forma com que você trouxe os problemas e as soluções, e o cara viu, cara, tem algo diferente. Isso que eu acho legal na Ezion, que tudo isso que a gente falou é acessível. Financeiramente é muito acessível. E no final, é uma ferramenta que ela economiza dinheiro, porque o custo operacional que ela retira, né, o custo operacional humano aqui, o custo de tempo que ela retira, o risco que ela retira é enorme para um investimento relativamente baixo, né, e um retorno aqui na experiência do usuário, né, no branding,
todo esse lado da potencialização de negócio. Então é um excelente investimento. Porque hoje e é engraçado, ele muitas vezes ele não é tangível. Você tem que fazer muitas contas e às vezes encostar em muitos processos onde as empresas não querem encostar. Essa é a grande realidade às vezes hoje. As empresas estão acostumadas, elas criaram uma zona de conforto. Por que você faz tua análise de crédito? Eu nasci assim e vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Por que você faz hoje, por exemplo, a mitigação de risco dessa forma? Porque sempre foi assim. Então, hoje também o grande desafio é a gente trazer essa provocação saudável e dizer, ok, vamos ver como você faz e vamos fazer diferente e melhor e vamos resolver o mesmo problema? Então, também as empresas hoje elas precisam estar dispostas a enxergar isso, porque o que vai acontecer? O concorrente dela muitas vezes vai nascer assim. Então, esse também é um grande desafio. É só você ver hoje os grandes ativos aí das fintechs, você vê, cara, bancos é muito zero. Depois do primeiro número relevante, a gente vai instituições que não tem um prédio, não tem uma porta, não tem uma mesa. A gente vai atender o público, não tem toda uma infraestrutura. Claro que tem funcionários espalhados, às vezes, no mundo inteiro, gente trabalhando de casa, gente trabalhando em tudo que é lugar, mas a questão é, estamos falando de agência física. Estamos falando de situações onde, literalmente, as pessoas estão dispostas a deixar o seu patrimônio guardado, onde não precisa mais de uma bandeira, de uma super bandeira. A porta tá aqui, né? Essa é a porta para o mundo hoje, tudo. Né? Legal, Grano. Poxa, que papo bacana. Obrigado aí por compartilhar todas essas informações, essas possibilidades com a gente. E quem tiver interesse, né, em conhecer mais a EasyOn, que entre em contato com a gente aqui, procura o nosso site lá, easyon.com.br, para entender como que a gente pode ajudar dentro do seu negócio, né? Vai buscar a real transformação digital, não é essa que vende, parece um conto de fada, né? E isso é a real transformação digital. Perfeito. Se ela não resolve um problema concreto e na prática, acaba se tornando só um holograma, né? Não é uma transformação, né? Não, e eu acho que um ponto para fechar, Luiz, é o time to market, o lead time. É você realmente confiar, falar, cara, eu vou colocar, né, uma solução, uma ferramenta que vai acelerar o meu tempo de fechamento e assinatura de um contrato, o meu tempo de fechamento e assinatura de uma matrícula, de resolver o problema de um imóvel, resolver o problema da contemplação de uma carta, porque qual é o grande legado que nós queremos deixar? Cadastrar um cliente, gerar um crédito mensal para esse cliente real, que ele tenha capacidade de pagamento, né? Minimizar a inadimplência, diminuir as falhas de processos, aumentar a segurança, estar íntegro com a LGPD, enfim, são N fatores aí, perfeito, né? E aí está o legado, né? O cliente feliz, o cliente do cliente feliz. Então a gente gosta muito de falar, nós precisamos olhar para o cliente do cliente. Então não é o foco do cliente ou o foco no cliente, é o foco que aquele cliente tem. Então, se esse cara atende compradores de imóveis, então o nosso foco tem que ser o mesmo dele. Se esse cara atende compradores de cartas de consórcio, contempladores de carta, é nesse cara, é com esse viés que nós trabalhamos. Nós atendemos também a empresa? Com certeza. Mas se a gente não mergulha no dia a dia, a gente não respira o problema, e quem não respira o problema vende bala, vende chicletes, mas não vende o que realmente precisa. A gente vai estar literalmente, como a gente brinca, né? Não come porcaria antes do almoço, né? A gente faz muito isso com as crianças, então a gente acaba às vezes olhando e replica isso no mercado, né? A gente vai achando que soluções paliativas vão trazer a solução definitiva. Não. Você hoje tem que estar totalmente em nível de excelência para poder estar competitivo, né, em alta performance. E é um mercado que ele é ingrato, porque o que acontece também, pensando do lado de cada mesa, uma má experiência que você que você entrega, ela pode ser muitas vezes o fim de um procedimento que você estava ali trabalhando, buscando. Então a gente tem que pensar muito também em imagem a zelar, né? O processo de entrega também, a qualidade do software que a gente entrega, a qualidade do suporte que a gente entrega,
a qualidade do pós-venda, digamos assim, do que a gente entrega. Então, eu gosto muito de pensar, ou a gente pratica o que a gente prega, a gente vai... Outra opção é praticar o que a gente prega. Não tem opção. Não, opção A, opção A. Ou você trabalha com plano A, porque geralmente quem tem o plano B, quem não queima os barcos, sempre vai olhar para trás. É verdade. Magrano, obrigado, cara. Valeu pelo papo. Muito... Se alguém tiver dúvida, pergunta aí, né? Porque muitos termos técnicos aí, mas foi um papo de alto nível. Obrigado aí por ter vindo bater um papo com a gente aí, tá? Um abraço. Até mais.